Olá, mais um programa Interação. Hoje vamos falar de mobilidade com Vitor Kinevitz, sócio da Mob Group. Vitor, muito obrigado pela sua participação aqui em nosso programa e gostaria que você dividisse com quem nos acompanha neste momento o que é o mercado de mobilidade e o que faz o Mob Group. Tudo bem, Gustavo, obrigado, um prazer estar aqui contigo. O Mob Group é uma empresa, uma holding de participações. Nós investimos em empresas da área de mobilidade. Tá? Atualmente são 5 empresas da qual o Mob Group é sócio ou controlador ou, enfim, sócio com uma participação. A gente trabalha com o mercado de mobilidade corporativa. Tá? Mobilidade a gente pode entender por tudo que envolva tecnologias móveis e a internet em dispositivos móveis, como tablets, celulares, enfim, e outros dispositivos que possam se comunicar em rede sem fio. E a mobilidade corporativa, o que é? São negócios onde a gente trabalha diretamente com empresas. Ao invés do público final, de usuários e consumidores, a gente trabalha com empresas, com o objetivo de fazer com que as empresas possam aproveitar o máximo que a mobilidade pode, pode fazer pelos seus negócios, pelos seus processos. Mobilidade é essa que está muito em voga hoje no mundo. Grandes empresas como Apple, Facebook, Microsoft e Google investem pesados nesse mercado. E atualmente, eu diria que vai ser uma grande revolução nos próximos anos de como do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Então, de como nós vivenciamos o nosso cotidiano, de como já é uma revolução hoje em dia, de como nós nos relacionamos com as outras pessoas e futuramente eu diria que, inclusive, como as máquinas vão se relacionar. Então, eu acho só, Vitor, que tem 2 pontos que eu gostaria de explorar, que são ricos, muito ricos a discussão, em que tenho certeza que quem nos acompanha está até mesmo curioso. Porque a mobilidade também, você falou em grandes empresas, mas ela pode se adaptar aos pequenos, aos médios, enfim. E os benefícios que elas trazem, que na verdade as empresas procuram, além de facilitar os seus processos, atender melhor o mercado, as pessoas e facilitar. Quais são essas facilidades, esses benefícios que a mobilidade pode oferecer? Se nós formos pensar hoje em dia, para ter uma noção, aqui no Brasil, falando do mercado brasileiro, são 250 milhões de celulares. Tem mais celulares do que pessoas no Brasil. Tem mais celulares do que pessoas. Desses 250 milhões, aproximadamente 56, 57 milhões têm a tecnologia 3G, ou têm acesso à internet. Ou seja, 22, 23% das pessoas ou dos acessos são via internet móvel. Então, se nós formos pensar, é o consumidor de empresas. De uma pequena empresa, de um supermercado, de uma loja de varejo, de uma prestadora de serviço, de uma indústria. Esse consumidor ele está móvel, ele está conectado em qualquer lugar e a qualquer momento. Sim, ele pode estar saindo do trabalho antes de pegar o seu carro para não dirigir, acessando o celular, pode fazer um pedido para o supermercado e aí é onde entra essa revolução toda, elimina esse tempo de visita ao supermercado. O que as empresas onde eu invisto e onde eu sou sócio, elas justamente buscam isso, buscam melhorar esse tipo de processo. Como a gente faz com que, por exemplo, um pedido possa ser feito via internet móvel? Então, é uma série de processos, uma série de tecnologias que têm que ser implementadas nos negócios para possibilitar que a empresa, enfim, tenha contato com esse usuário móvel. Muitas vezes a mobilidade gera até mesmo benefícios financeiros. Você, dentro das empresas do grupo, conheço uma, que é a Mobo, né? A Mobo, ela faz sistemas de compras coletivas e que dá um benefício, né? Conte para nós um pouco mais como é que as pessoas podem se beneficiar desse tipo de serviço. Isso. O Mobo é um aplicativo, tá? Ele é disponível para celulares que tem o sistema operacional Android ou para iPhone, onde ele é uma plataforma de mobile marketing. Através dele, ele com uma tecnologia que a gente desenvolveu, ele pega a localização que a pessoa está e procura estabelecimentos que possuem ofertas relacionadas ao perfil de consumo daquela pessoa.
E o usuário pode pegar, essas ofertas são disponíveis em formas de cupons, o usuário não paga nada por isso, ele baixa um cupom e ele vai até o estabelecimento, enfim, e tem as vantagens, seja um desconto, seja uma promoção, seja um benefício qualquer. E tem uma vantagem que eu acho sensacional, que é essa questão da mobilidade, de você estar, de repente, em determinado ponto, o seu celular marca onde você está e estabelece um raio onde tem esses conveniados oferecendo benefício. Acho que isso é um dos principais pontos dessa revolução que você... Falando especificamente disso, é exatamente isso. Eu como usuário, eu ter acesso àquelas ofertas que estão adequadas ao meu perfil, onde eu controlo o que eu recebo e o que eu não recebo, e no meu raio de localização. Então não adianta para mim, aqui em Porto Alegre, eu estar no centro da cidade e estar com uma oferta lá na Zona Sul. Então eu prefiro ver as ofertas do centro da cidade. Então essa tecnologia só a mobilidade permite. E você acha que num futuro próximo, talvez não daqui a muito tempo, essa revolução ela já está em andamento, ela já é uma realidade, as cidades vão estar mais conectadas com o cidadão, por exemplo, estarmos nas paradas de ônibus, receber no celular qual é o horário do próximo ônibus, enfim, exemplos desse tipo, onde se tem uma viatura da polícia por perto, ou até mesmo um carro de táxi. Será que a gente chega em curto espaço de tempo nesse horizonte? Eu acredito que chega, com certeza a gente chega a esse nível de mobilidade, né? A gente chama de ubiquidade, onde a mobilidade está presente em todos os locais sem que a gente note que ela está lá. Acredito que com a Copa do Mundo aqui no Brasil, a gente vai intensificar muito os investimentos nessa área. O governo tem diversas linhas de crédito, através de Sebrae, FINEP, Ministério da Tecnologia, enfim, para negócios que viabilizam serviços como esse. Você poder acessar o ônibus, enfim, você poder consultar horários, enfim, polícia, enfim, você, através de tecnologias móveis, ter acesso. Porque certamente vai se precisar de infraestrutura para poder permitir acesso facilitado a uma rede para fazer essa conexão. Você acha que, pelo que tem hoje no Brasil, e eu estive recentemente na Alemanha, por incrível que pareça, a Alemanha que é um país onde tudo funciona perfeitamente, os horários são impressionantemente cumpridos, extremamente seguro, mas a cadeia da internet era um problema. Não tem, parece a impressão que dá, que não tem a mesma qualidade no Brasil. O Brasil está bem já adiantado nesse processamento de dados, nessa circulação de tráfego de dados? Na verdade, isso é um problema mundial, tá? O que aconteceu há alguns anos atrás é que as redes de dados móveis, elas tinham sido dimensionadas para um número X de acesso e esse número de acesso foi muito maior, enfim, o usuário aderiu muito mais à mobilidade do que se imaginava. Que é uma característica também da mobilidade, o processo é muito acelerado. Exatamente. É quase imensurável você conseguir acertar uma projeção. Então, hoje em dia, o número de acessos móveis no mundo cresce em cerca de 35% ao ano. Então, esse problema de dados, de conexão, é um problema mundial, onde as operadoras de celular estão investindo pesado para aumentar a capacidade das suas redes para que proporcione um acesso aos usuários, aos cidadãos. Agora, certamente, com a Copa do Mundo, nós vamos ter que estar preparados para isso. E já aconteceu recentemente um processo de implantação, de leilão da nova rede, a 4G. Isso é uma grande melhoria? Exatamente. Algum tempo atrás, teve a nova... enfim, a licitação da banda para a rede 4G e eu não diria que é uma melhoria, uma evolução. A rede 4G ela vai permitir com que a velocidade da internet seja mais rápida. Então, é uma evolução natural que já se havia previsto isso há 10 anos atrás, pelo menos. Então, é uma evolução que, em virtude da Copa do Mundo, o governo acelerou um pouco esse processo. Em termos de investimento, Vitor, você enxerga, obviamente, como bom empreendedor, enxerga oportunidades no Brasil. E pequenas empresas, os chamados startups, aquelas empresas que têm uma boa ideia, têm pessoas bem capacitadas, eu diria, com boas ideias, mas que às vezes falta capital para poder dar aquele pulo ou até mesmo para poder somar gestão ao seu negócio. Como é que está esse processo no Brasil? Você vê muitas oportunidades ainda? O Mob Group ele tem duas linhas de atuação. Tá? Nós somos um dos sócios da Zenvia, que é a maior empresa do grupo. Hoje ela é uma empresa de médio para grande porte.
e é uma empresa que consolida outros negócios no mercado. E, paralelamente a isso, nós fazemos investimentos em pequenas empresas. Na verdade, não em pequenas empresas, em startups, realmente, ou em pequenas empresas. Aquelas pessoas que têm realmente uma ideia. O Brasil está cada vez cresce mais o número de pessoas que têm realmente uma ideia. E o Brasil tem alto potencial, né? A gente vê que Facebook tinha um brasileiro, o Instagram que foi vendido tinha um brasileiro. Então, a gente tem uma inteligência, enfim, um espírito empreendedor bem grande. O que falta muitas vezes é o investimento. Então, com a melhoria da economia, hoje em dia esse investimento está mais próximo àquele empreendedor que tem uma boa ideia, mas ainda não conseguiu fazer dessa ideia um negócio. O brasileiro, eu acho que uma das principais características é ser muito criativo, né? Às vezes nem tão bom, porque às vezes ele é criativo pro lado ruim também, né? É a velha história do bom e velho malandro. Sim. Mas eu acho que, somando, olhando pro lado positivo, o brasileiro é extremamente criativo, bem intencionado, muito trabalhador. Eu acho que isso a gente vê mundo afora. O Brasil agora, estando na vitrine, está sendo reconhecido como um país de gente trabalhadora, né? Muitas vezes não teve esse estigma. Mas, Vitor, a gente vai para o nosso intervalo e eu gostaria de retomar no próximo bloco a nossa conversa exatamente desse ponto, dos startups e as oportunidades que o Brasil ainda tem pela frente. Então vamos para o nosso intervalo e em seguida voltaremos. Até daqui a pouco. Estamos de volta, falando hoje sobre mobilidade, com Vitor Knevitz, sócio da Mob Group. Vitor, falávamos no bloco anterior das startups, aquelas empresas ou empreendedores que têm uma boa ideia, que buscam muitas vezes um investidor anjo, aquele investidor que possa entrar com capital e até mesmo gestão para que o seu negócio possa engrenar e ser um negócio de sucesso. Você percebeu, assim, pode dividir conosco algumas ideias que você considerou realmente inovadoras e que possam servir de inspiração até mesmo para aqueles que têm boas ideias procurar um investidor anjo? Ideias sempre surgem, né? Então, nós que circulamos pelo mercado, enfim, sempre somos procurados por empresas com ideias inovadoras. A mobilidade e com o advindo dos aplicativos, então, muitas vezes surgem ideias como, por exemplo, compra de ingressos, pessoas que querem utilizar o celular, como, por exemplo, o Mobo, que é uma empresa que a gente investiu, que a ideia era de ter o cupom no celular. Enfim, o empreendedor brasileiro realmente é criativo e surgem boas ideias. O que falta, às vezes, para o empreendedor, e a gente vê que normalmente são jovens empreendedores, eu acho que pela proximidade com a tecnologia, a tendência é que sejam jovens empreendedores e que muitas vezes é o primeiro negócio deles. O que falta muitas vezes é modelo de negócio. Então, aquela ideia, aquela grande ideia, que tem uma lógica, faz sentido, mas às vezes não existe base sólida para virar uma empresa. Você sabe que eu tenho uma máxima, que uma boa ideia, para ser uma boa ideia de verdade, ela precisa ser viável economicamente, senão ela apenas passa até deixar de ser uma ideia para ser um sonho apenas. Exatamente. Então, o que a gente tem trabalhado com os empreendedores é para pegar essas boas ideias e realmente criar modelos de negócio sólidos que possam ir para o mercado, enfim, possam virar uma empresa e gerar riqueza, enfim, empregos e evoluir. E como carreira, Vitor, você considera que esse segmento é um segmento com uma carreira sólida, que tem a qualidade? Hoje em dia, cada vez mais as pessoas estão buscando trabalhar com qualidade de vida, né? Não só a qualidade do seu trabalho. Você acha que é um mercado promissor, pode dar uma boa remuneração, uma vida digna? Temos muitos universitários que nos acompanham, interagem seguidamente conosco e ficam nos questionando. Assistimos determinado empreendedor, esse mercado realmente é atraente? O que você pode dizer desse mercado para os nossos telespectadores? Hoje em dia, a geração de emprego no país está muito grande, né? Então, eu diria que praticamente todos os mercados, todos os segmentos, todos os setores da economia têm oportunidade de emprego para a mão de obra qualificada. Então, na verdade, o que falta muitas vezes é a mão de obra qualificada, seja na área de administração, seja na área de tecnologia, seja na área de marketing, seja na área comercial.
Então, eu acho que aquele universitário que está estudando e que se interesse pela mobilidade e que estude, que entenda os modelos de negócio, que entenda como funciona uma cadeia de valor de determinado segmento, com certeza ele tem oportunidade para uma grande carreira e para desenvolver, enfim, uma remuneração altamente qualificada e acima do mercado. E você, como é que considera assim a questão aqui? A gente diversas vezes também acaba ouvindo pessoas, empreendedores, empresários, que falam muito das dificuldades e seguidamente a gente faz críticas sugestivas de como superar isso. Esse segmento é um setor que tem tranquilidade, sofre muita regulação, tem boa liberdade de empreender. O governo ajuda ou atrapalha? Eu diria que o governo ajuda, tá? Atualmente, diversas linhas de crédito, muitas vezes não reembolsáveis ou reembolsáveis para inovação, são disponibilizadas pelo governo. O governo fomenta bastante essa área. Então, linhas de crédito, muitas vezes as pequenas empresas com redução de carga de impostos, até atingirem um faturamento X, elas também têm um benefício para poderem, enfim, sustentar nos primeiros anos. Então, eu diria que, de uma maneira geral, eu acho positivo, nesse ponto de inovação, a participação do governo. Existe bastante linhas de crédito. E o Brasil é um país empreendedor. Nós ouvimos países de primeiro mundo, eu acho que um termômetro que nós podemos considerar são as questões das patentes. Vemos Estados Unidos com milhares de patentes, quando olhamos o Brasil, o número é ínfimo em relação a eles, como o Japão e países europeus. Você acha que o Brasil realmente é um país inovador ou ele é apenas um país que deseja ser inovador e que aproveita pelo menos boa parte da sua criatividade do seu povo? Nesse ponto eu acredito que você tem razão, né? O brasileiro ele é empreendedor por natureza, mas ainda no sentido de criação de patentes, de produto, de tecnologia, a gente está muito aquém dos países já desenvolvidos. Eu acho que em função até da própria universidade, eu acho que do baixo incentivo à pesquisa, nesse ponto eu considero que um cientista aqui ele é pouco valorizado. Sim, acabamos perdendo para países de fora que investem nesses Exatamente. Então eu acho que esse ponto realmente a gente está um pouco aquém de países mais desenvolvidos. O número de patentes, enfim, de cientistas que possam dedicar uma vida, dedicar anos de estudo para a criação de produtos inovadores, realmente a gente está um pouco aquém. E você imagina algum revés? Como solucionar isso? Qual é o passo que nós precisamos dar para ir em encontro desse desenvolvimento, de fomentar a pesquisa aqui no Brasil? Eu acredito que alguns pontos, acho que o ponto fundamental para essa área é o investimento na educação realmente, né? O investimento na pesquisa científica, é o investimento na universidade, é a fazer com que os cientistas que nós temos aí possam realmente dedicar sua vida à pesquisa e enfim, ao desenvolvimento de patentes e propiciar espaços, enfim, propiciar um ecossistema que envolva isso para que realmente a gente consiga ter ganhos no futuro. Não é algo para curto prazo, né? É algo para longo prazo. Mas é muitas vezes o que eu vejo faltar no Brasil, né? A China, que é um país considerado politicamente comunista, mas extremamente capitalista do ponto de vista econômico, tem uma grande jogada. Eles pensam o país para 20, 30 anos. E às vezes é o que eu vejo faltar aqui no Brasil. E vai muito de encontro ao que você está dizendo. Pesquisa, desenvolvimento, que é produzir alta tecnologia e verdadeira inovação, só com planejamento. Com certeza. Não é algo que a gente vai trabalhar para 2, 3, 5 anos. É 10, 20 anos pela frente. Uma geração, né? Estamos falando de gerações. Eu acho que o investimento, é um país com poucos engenheiros. Eu acho que se formos comparar com uma Coreia, por exemplo, onde o percentual de engenheiros que entram e se formam numa faculdade é muito alto. Então, realmente falta planejamento. Esse é um ótimo exemplo, porque inclusive a Coreia não era muito diferente da realidade brasileira até 10 anos atrás, a Coreia há 30 anos atrás, comparando o Brasil há 10 anos atrás, mas fizeram um plano, né? Resolveram se desenvolver e aí hoje tem grandes empresas como LG, Samsung, enfim, diversas empresas. Vitor, futuro do Brasil, a gente gosta muito aqui de poder enxergar para frente, estamos falando de planejamento. O que vocês planejam, como é que você como empreendedor enxerga o Brasil, como é que vocês pretendem se inserir nisso
as oportunidades que temos e onde é que o Brasil chega. E será que chega, na verdade? Eu acredito que chega, eu acho que o Brasil está no caminho certo. Todos falamos de reformas estruturais, reformas tributárias, eu acho que elas são necessárias, espero que elas, em algum momento, elas cheguem e a gente consiga discutir isso verdadeiramente, né? Porque em termos de economia, até comparando com a Europa, que atualmente sofre um pouco na questão econômica, eu acho que o Brasil está bem nesse sentido. Tá? No ramo da mobilidade, que é onde eu me insiro e onde eu invisto mais, eu acredito que esse mercado vai multiplicar por 5, pelo menos, nos próximos 10 anos. Então, as oportunidades, enfim, elas são enormes. E você acha que realmente a gente chega um dia em que apenas com o celular na mão, apenas poucos cliques, nós vamos ter tudo pronto em casa, desde aquele momento que sai do trabalho, antes de pegar o seu carro, o seu veículo, né? No futuro próximo, aí talvez tenhamos alternativas, esperamos que viáveis e confortáveis. Você possa lá acessar o seu celular, ligar o ar-condicionado antes de chegar em casa, ter os produtos do supermercado entregues, televisão no canal que você deseja, talvez até durante o dia já programados para gravar aqueles programas que você está no horário de trabalho. Será que essa é uma realidade que está amanhã ou não? Levaremos muito tempo ainda? Não, essa tecnologia já está disponível hoje, é possível ter uma casa conectada, porém ainda falta modelo de negócios e faltam as empresas investirem para que isso seja viável. Não é algo a curto prazo, é algo a médio e longo prazo, mas com certeza a gente vai ter esse nosso dia a dia. Vocês já estão buscando investir nisso ou ainda não? A gente está buscando, por enquanto, são tecnologias de longo prazo, mas que a gente já está olhando, a gente já está procurando empresas que, enfim, já estejam prevendo como farão negócios com esse tipo de tecnologia. Vitor, e falando de valores que são muito importantes para aquelas pessoas que buscam se inserir em empresas, né? Eu gosto muito que os empresários que estão aqui conosco dividam isso para que as pessoas que nos assistem entendam o que as empresas estão procurando. Claro que cada uma tem, no seu respectivo segmento, tem visões um pouco diferentes, missões diferentes, mas valores geralmente são parecidos, né? Quais são os que vocês acreditam no Mob Group que as pessoas possam compartilhar e entender que precisam para poder se inserir nesse mercado? O Mob Group tem como valor essencial as pessoas. Tá? Todas as empresas onde a gente investe, o colaborador, o ser humano é muito valorizado. Então, a colaboração, o empreendedorismo, enfim, são valores que realmente a gente acredita e a gente investe. A gente acredita também que uma empresa ela só funciona pelas pessoas. Então, são as pessoas que fazem com que a empresa seja uma empresa vencedora. E o bom empresário é aquele que consegue fazer com que seus colaboradores, valorize seus colaboradores para que cheguem aos objetivos desejados. E que todos cresçam juntos, né? Acho que esse é o principal. Exatamente. Consigam estar inteirados, que estejam interagindo, integrados, trabalhando dentro de um mesmo objetivo e que também todos colham os frutos desse trabalho. Né? Com certeza. Vitor, para encerrar, Mob Group visa aí também representar o Brasil em outros países? Será que a gente pode ir além das fronteiras do país? Sim, a gente já tem um planejamento de uma das empresas América Latina, então a partir do próximo ano a gente já vai ter operações, possivelmente operações na América Latina. E o resto do mundo a gente sempre acompanha de uma maneira seletiva. Tendo boas oportunidades, a gente pode investir. Ótimo. Quero muito agradecer a sua presença aqui conosco, ter dividido toda a sua experiência, todo o seu know-how, ou seja, o seu conhecimento. E espero que aqueles que têm nos assistido possam entender um pouco mais do que acontece nesse mundo que já, que nem você colocou bem, já vive a mobilidade, né? Mas que certamente ainda vai nos trazer gratas surpresas, vai nos trazer ainda muito conforto. Bom, quero agradecer também a sua audiência, dizer que esperamos você no nosso próximo programa Interação, todas as terças às 21 horas, e que podem interagir conosco pelo nosso e-mail, ubratv@ubratv.com.br ou pelo Twitter no Gustavo_N. Até nosso próximo programa!